Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Justiça seja feita. Médica que raptou bebê em hospital é demitida da UFO. Escondido no lixo, o gari tenta entregar celulares em presídio de Uberlândia. É amor ou golpe? Criminosos usam aplicativo de relacionamento para ameaçar vítimas. Casa desocupada e moradores de rua. Operação em Araxá está mapeando espaços ocupados por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, chegamos com muita informação para você, agradecendo sempre a sua companhia, o carinho da sua audiência, tá certo? Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação no Minas, que você já sabe, mas eu faço questão de repetir. Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha o Bandzap liberado e a gente vai conversando ao vivo. Durante o programa, você manda os seus comentários, as suas sugestões. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Na internet estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube. Sabia? A Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode acompanhar a programação ao vivo ou rever os nossos programas a hora que você quiser. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, sempre tem notícia para você, @BandTriângulo, as minhas redes, @Bagnetti, segue o amigo lá que a gente segue de volta, tá bom? Quarta-feira, dia importantíssimo, dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Libera o Bandzap aí para você participar, é muito fácil, manda o nome e a idade, é importante mandar a idade, a sua dúvida, o médico responde para você. Aquela cicatrização, né, que é aquela machucado que não cicatriza, aquela dor nas costas que não passa de jeito nenhum, o joelho já não funciona bem, o resultado de um exame que você ficou preocupado, manda para cá que o médico responde para você. Combinado? E a gente começa falando da médica que sequestrou um bebê no Hospital de Clínicas da UFO. Você se lembra desse caso? Deu uma repercussão em todo o Brasil, né? Ela que vivia em Itumbiara. Muito bem. Uma decisão da Universidade Federal e ela foi demitida do cargo de professora. Quem tem mais informações, Maria Eduarda, ao vivo com a gente. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que acompanha toda a nossa programação. Isso mesmo, a Universidade Federal de Uberlândia oficializou a demissão da médica neurologista Cláudia Soares Alves, indiciada por tráfico de pessoas e falsidade ideológica, após sequestrar um bebê no Hospital de Clínicas da UFO em julho do ano passado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. O crime ocorreu na noite do dia 23 de julho, quando a Cláudia, que se passou por uma pediatra para retirar a recém-nascida da maternidade. Ela enganou os pais da bebê ao afirmar que a levaria para ser alimentada. Câmeras de segurança registraram todo o momento que a médica deixa o hospital com a criança enrolada em um cobertor e escondida dentro de uma mochila. Após intensa mobilização policial, o bebê foi encontrado horas depois em uma clínica em Itumbiara. Segundo a nota da UFO, a saída dela foi decidida por uma conduta incompatível com a função pública. Durante o processo foram ouvidas testemunhas, analisados documentos e garantido ampla defesa para a médica. O vínculo dela com a universidade foi encerrado no dia 1º de setembro. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Um caso que teve uma repercussão tremenda, já falei aqui em todo o Brasil, uma conduta incompatível com qualquer cidadão de bem, né? Não só com um profissional da saúde, né? E diante desse crime, várias sanções essa médica vai responder.
a gente pode falar que no âmbito administrativo ela acaba de perder o emprego oficialmente, né? Foi aí então destituída da função de professora. Vai responder, está respondendo criminalmente também pelo crime, né? E sabe-se lá se terá aí algum reflexo junto ao Conselho de Medicina, podendo até perder, né, o próprio título de médico. Vamos aguardar. 2 suspeitos armados entraram em uma loja de peças no bairro Luizotti de Freitas, aqui em Uberlândia, renderam uma pessoa de 19 anos que estava trabalhando no local. Segundo a Polícia Militar, eles roubaram uma moto, uma CG 150, dinheiro e uma correntinha de ouro. A arma que eles usavam no crime era semelhante a um revólver, tá? Mas era uma arma de brinquedo. Após o ato, eles fugiram em direção ao bairro Mansur até o momento que não foram localizados. Olha só, capuz na cabeça, capacete na cabeça para tentar não ser pego pelas câmeras de segurança, o terror, o pavor do trabalhador, do comerciante. Os caras entram em plena luz do dia, metem a arma na cara das pessoas. Tá, e aí, nessa hora, tanto faz se é de brinquedo ou se é de verdade, 4 horas e 26 minutos da tarde, a bandidagem tocando o terror. Lá em Uberaba, um vigilante foi executado com um tiro na cabeça durante um assalto a uma fazenda. Os suspeitos também ainda estão sendo procurados. É Juliano Carlos que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, essa notícia triste em Uberaba, os vigilantes, inclusive, estão todos chocados com essa situação. Esse assalto que aconteceu na madrugada de hoje na BR-050, próximo ali ao posto Cachucha, em uma fazenda. A Polícia Militar foi solicitada por um vigilante de 31 anos, ele que trabalhava no local, junto com o Emerson Aparecido Fernandes, de 50 anos, que foi executado com um tiro na cabeça. Criminosos chegaram neste local, renderam os 2 vigilantes, segundo a testemunha, tomaram o colete e a arma de fogo desta testemunha e, na sequência, atiraram contra a vítima. Eles fugiram, estão sendo procurados pela Polícia Militar, policiais civis já estão investigando o caso. Nós conversamos, inclusive, hoje pela manhã com o Tenente Eustáquio da Polícia Militar. Ele conta mais detalhes, você confere agora na tela da Band. Em contato com essa suposta testemunha, foi levantado, segundo ela, de que 2 autores adentraram nesse estabelecimento. A testemunha, bem como a vítima fatal, eram vigilantes deste local e esses 2 autores renderam essas 2 pessoas lá no local e subtraíram as armas de fogo desses vigilantes. Em determinado momento, essa testemunha conseguiu abrigar-se quando ela ouviu um estampido de disparo de arma de fogo. No momento posterior, ela visualizou que esses 2 indivíduos evadiram no sentido contrário dessa testemunha, que é vigilante, e ela se levantou e foi até próximo do local onde havia esse disparo de arma de fogo. Obrigado ao Tenente Eustáquio, aí, então, da Polícia Militar de Uberaba, tá? Você viu aí, isso aconteceu no município de Uberaba, é um caso que carece de uma investigação aprofundada, uma vez que temos uma vítima que sobreviveu a esse assalto seguido de morte. É um caso, no mínimo, misterioso. E olha só, um homem de 65 anos foi preso durante uma operação Última Parada, tá? Isso na MG 237, é isso? Em Serra do Salitre. César Campos, que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Militar Rodoviária abordou esse ônibus no quilômetro 59 da MG 230, lá em Serra do Salitre. Um passageiro de 65 anos, como você bem falou, um idoso, apresentou nervosismo e levantou suspeitas aí dos policiais. Na bagagem dele, olha só o que o pessoal encontrou, Bagnete. Os militares encontraram 6 barras de maconha, 27 porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 45 em dinheiro. Segundo o suspeito, a droga foi pega em Patrocínio e seria levada para São Gotardo. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão lá em Patrocínio, junto, logicamente, com todos os materiais apreendidos. Então, esse idoso de 65 anos, preso aí na MG 230, lá em Serra do Salitre. Bagnete, eu volto com você. Obrigado, César. Idoso é a nomenclatura, Acima de 60 anos a pessoa é considerada idosa, mas
tem muito idoso aí que tá, né? Tá tocando o terror muito mais que jovem de 20, 25 anos por aí. De idosinho, de senhorzinho aí, ó. Só na identidade, porque tá tocando o terror nervoso. Olha a quantidade de droga com esse homem de 65 anos. E tem muito homem aí de 65, 70, melhor que muitos de 30 daí, pode ter certeza. Lá em Tupaciguara, durante a operação batida policial no bairro Tiradentes, 2 suspeitos foram presos por tráfico de drogas. Com eles, a PM apreendeu R$ 141, 3 celulares, pedras de crack e toda essa lambança aí. Tupaciguara, cidade tranquila, amistosa, gostosa, bonitinha, mas tem as pragas aí também para dar trabalho para a Polícia Militar. Olha só, vem comigo, hora da dica RC para você, meu amigo, minha amiga. O chão da sua casa ainda conta a sua história ou a história de quem você era? Você já parou para pensar nisso? Existe um momento na vida em que a gente sente que precisa virar a página, mudar o cenário, criar um novo começo. E todo novo começo precisa de uma base sólida. É isso mesmo, renovar, inspirar, ressignificar. E na RC Distribuidora, eles veem não apenas piso, eles veem a base para a sua nova fase. Cada textura, cada cor é uma palavra no vocabulário da sua nova história. Pense nisso. Encontrar o piso perfeito não é só decisão técnica, não. É uma decisão de sentimento. Permita-se sentir, permita-se mudar, tá bom? A RC Distribuidora, onde a sua nova história começa. Pode ter certeza disso. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Os golpes em quem acessa sites e aplicativos de relacionamento não param. Além da fraude, tem a extorsão. Olha só, em Minas Gerais, foi presa uma quadrilha que causou um prejuízo de 15 milhões de reais. Então, cuidado os namoradores pela internet. Aí, truta, os moleques já tá preparado pra cobrar essa situação aí, certo? Era assim, de forma ameaçadora, que os golpistas extorquiam as vítimas. Nós não tolera fita errada, mano. Aí, ó. Ó como é que nós tá aí, ó. Preparado pra ir cobrar essa situação aí, mano. A abordagem começava quando os usuários acessavam sites de acompanhantes e aplicativos de relacionamento. Segundo a polícia, os golpistas enviavam mensagens às vítimas como se estivessem em busca de um relacionamento amoroso. Depois de obter dados sigilosos, como nomes de familiares e endereços importantes, os criminosos exigiam pagamentos e faziam ameaças psicológicas usando o nome de facções criminosas. Não adianta se esconder na casinha da cadela, do cachorro, do canildo, não interessa, entendeu? Vou buscar. Ao todo, foram 10 pessoas presas, todas acusadas de extorquir usuários de sites de relacionamento e de acompanhantes. Polícia, mão na cabeça! Mão na cabeça! As prisões aconteceram em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, de onde boa parte da quadrilha agia. 10 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O prejuízo seria de mais de 15 milhões de reais em todo o Brasil nos últimos 5 anos. Só no Distrito Federal, 250 vítimas foram identificadas. Com os golpistas, os policiais apreenderam celulares, eletrônicos e documentos. A quadrilha aí é barra pesadíssima. Você viu o armamento deles aí para ameaçar as pessoas, né? Através dos sites, dos aplicativos de relacionamento. Tá tudo certo, quem usa, é isso mesmo, é a modernidade, mas tem que desconfiar. Lá de Montes Claros, região central lá do estado, eles aplicando golpe em toda Minas Gerais e em todo o Brasil. Então tem que tomar muito cuidado. Não era amor, era cilada, já dizia o pagode, né? Nada substitui o zóio no zóio, né? Mas está aí, a internet tem bandido que está atento, né, a quem usa esse tipo de aplicativo. Olha só, cara, os caras não é brincadeira não, até mira laser tinha no armamento desse povo. Um gari foi flagrado tentando entregar mais de 30 celulares, carregadores e chips de telefone no presídio de Jaci de Assis, aqui em Uberlândia. Maria Eduarda conta essa história pra gente, como assim? Bom, isso mesmo, um gari foi flagrado aí tentando entregar 30 celulares, 28 carregadores solares e chips no
presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia. Os materiais estavam escondidos em 3 sacolas dentro de um tambor de lixo. Baterias, isqueiros e pacotes de fumo também foram apreendidos. Durante as investigações, o Gari, que é tio de um detento, assumiu a responsabilidade pelos itens. Ele já era monitorado pelo setor de inteligência do presídio. Todos os materiais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e o presídio abriu um procedimento interno para apurar o caso. A Limpebras acabou emitindo uma nota e informou que foi surpreendida com a apreensão de materiais eletrônicos no presídio em Uberlândia. A empresa afirmou que a conduta dos colaboradores envolvidos não representa suas práticas com ilegalidades e que acompanha as investigações, reafirmando seu compromisso. Volto com você. Parecendo coisa de filme, viu, Maria Eduarda? A gente está acostumado a ver no filme, né? O povo que foge da cadeia dentro do cesto de lixo, dentro do cesto de roupa suja para lavanderia. Agora eles estão fazendo um caminho contrário, né? Falaram, vou pôr dentro do lixo e mandar para dentro. Mas nem mandar lixo para dentro do presídio, tem que mandar para fora. Então, tá tudo às avessas aí nesse caso. O camarada jogou a vida dele no lixo, porque vai ficar na cadeia. E era muita coisa, hein? A encomenda aí era grande mesmo. Olha só, um abraço a todos os amigos da Polícia Penal que acompanham aqui o nosso programa. Uma operação conjunta em Araxá tem verificado de perto a situação de casas, de prédios desocupados na cidade e pessoas que vivem perambulando pelas ruas, que estão usando esses espaços para se esconder produtos, usar drogas. César Campos está de volta ao vivo com a gente, muito bem acompanhado, e fala para a gente desse trabalho. César. Bagnete, é um trabalho que, na verdade, tem vários focos e um deles é o combate à dengue. Até o combate à dengue está entrando nessa situação. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Leninha Severo, ela que é coordenadora da Vigilância em Saúde, até porque em muitos desses locais a quantidade de lixo, como a gente já começa a ver aí nas imagens, é muito grande. Leninha, é realmente uma preocupação? Com certeza, uma das maiores, né? É realmente muito lixo, um local totalmente insalubre e a gente precisa devolver condições de saúde ali para aquele imóvel, né? Ontem vocês estiveram nesse imóvel que a gente está vendo na imagem. Qual que era a situação? O que vocês viram lá? Em que bairro que ele era? Então, era no bairro Santa Terezinha, né? Próximo a uma escola também. Então, a gente ficou bem preocupado, né? Em devolver realmente as condições de segurança para esse local. E totalmente insalubre, muito lixo. Tinha roupas, colchões, sofá, carrinho de bebê. Então, a gente, com a ajuda dos serviços urbanos, a gente conseguiu recolher todo esse material. O Bagnete ressaltou e é realmente uma operação conjunta, né? Envolvendo vários órgãos. Sim, essa ação ela já existia, né? Mas então, entre a Polícia Militar e a Ação Social, para fazer o acolhimento dessas pessoas, né? Em situação de rua. A Vigilância Ambiental com o setor de zoonose, a gente chegou para somar, né? Porque agora a gente realiza a limpeza do local. Importante ressaltar que depois essas pessoas também são encaminhadas para alguns serviços da prefeitura, né? Com certeza. E eles podem também voltar para a sua cidade, né, natal, ou então a gente dá todo o acolhimento ali necessário. O que foi feito com essa quantidade de lixo que a gente está vendo que foi encontrada aí nessa casa? Então, a gente chama de mutirão de limpeza, né? Então, são muito lixo, tudo inservível, então ele vai realmente para o lixão, para descarte. Essa não é a primeira casa e tem muitas casas ainda para ser vistoriadas. Você já tem uma noção de quantas casas tem ainda para ser vistoriada nesse mesmo sentido, Leila? Sim, os nossos agentes de endemias, eles conseguem diagnosticar, né, os imóveis que precisam dessa ajuda, desse auxílio, né? Então, a gente fez um levantamento, aproximadamente 80 imóveis vão receber a nossa visita, né? Em conjunto com a Polícia Militar, Ação Social, Serviços Urbanos e PDCA, né? Então, a gente vai fazer essas ações ao longo agora, no andar desses próximos dias. É um alerta porque mesmo no período de seca, o número de casos aqui na cidade continua aumentando, né, Lili? Hoje em dia não existe mais o período sazonal, né? Então a gente entende
que a dengue está aí o ano todo. Então, quando iniciar as chuvas, a nossa preocupação é maior ainda. Então, essa é mais educação e saúde, mais a prevenção, é o que a gente está trabalhando hoje em dia. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí, Bagnete, trabalho importante que une aí a saúde e a polícia militar, esses dois focos aí que são realmente essenciais. Eu volto com você. Obrigado, César. Agradeço a nossa entrevistada. Parabéns pelo trabalho, que ele sirva de modelo, que ele sirva de inspiração para outras cidades, tá certo? Um trabalho conjunto, a preocupação com a saúde, a preocupação com a segurança pública, tá certo? São várias frentes que estão sendo atacadas aí. A gente está falando de imóveis abandonados, né, repletos de lixo que pode trazer doenças à população, e os donos dos imóveis precisavam aí então dar a sua contrapartida, mantendo no mínimo limpo esse local, tá? Os famosos mocós. Já ouviu a expressão mocó? Entendeu? A questão dos moradores de rua, dos andarilhos, tem que pegar esse povo, levar para assistência social, puxar a ficha deles, saber que tipo de assistência que eles precisam, arrumar um trabalho, ver se o cara quer voltar para a cidade de origem. Às vezes é uma pessoa que está sendo procurada em outro estado, em outra cidade, e está por aqui perdido. Então, pegar na mão desse povo e dar uma assistência para conter essa situação. Eu falo disso daqui em Uberlândia toda vez. A quantidade de gente na rua pedindo dinheiro, a quantidade de gente na porta de restaurante, na porta de padaria, está insuportável. Quando não está cometendo crime, tem que tomar uma providência. Parabéns, Araxá. Ensine as demais cidades como é que se faz. Uma queijaria clandestina, olha só, foi fechada depois de denúncias em Uberaba. Volta o Juliano Carlos para explicar para a gente o que aconteceu, o que tinha de errado na queijaria, Juliano. Pois é, Bagnete, outra situação bastante complicada, registrada uma operação feita pelo PROCON estadual, Ministério Público e também o Instituto Mineiro de Agropecuária. Essas equipes receberam denúncias anônimas sobre essa queijaria de produção de queijos que estava funcionando no bairro São Benedito e não tinha alvará de funcionamento, além das condições insalubres. Então foi montada esta operação, os órgãos de saúde compareceram neste local e durante os trabalhos foram encontrados 250 quilos de queijos impróprios para o consumo, além de falta de alvará, além de falta também de alvará sanitário e outros documentos. Foram constatadas várias irregularidades, locais em que os queijos estavam sendo acondicionados, entre outros crimes. Então, este galpão, essa empresa foi interditada, vai passar por sanções e também por infrações e tem agora a possibilidade de fazer a regularização. Mas segundo o PROCON estadual e o Ministério Público, as investigações vão ser feitas pela Polícia Civil, porque se trata de um crime de saúde pública e caso sejam constatadas novas irregularidades, outra operação pode ser realizada neste local ou também em outros, caso apareçam novas denúncias. Bagnete, volto com você. Tá certo, Juliano. Logo com o nosso queijo, né? Um patrimônio dos mineiros, um patrimônio da nossa gastronomia. Esses dias a gente falava do reconhecimento mundial do queijo Minas, né? E temos tantos tipos de queijo aqui na nossa região. Isso aí é um crime contra a saúde pública, pensa. Comer um queijo desse passar mal aí não custa nada. Então, se eles tiverem a chance de regularizar, ok. Se não, elimina. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Manda sua pergunta para cá, eu volto já. Nacional Peças e Serviços, você encontra peças e serviços para ar-condicionado do seu veículo e ainda cobre qualquer oferta em serviços de ar-condicionado. Não é isso, Mário? Esse mesmo. Precisou de serviço de ar-condicionado de qualidade? Vem para Nacional. Cobrimos todas as ofertas. Nacional Peças e Serviços. Vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais. Não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Luz Burger, a melhor experiência gastronômica em Uberaba. Tem hambúrgueres, bebidas geladas, sobremesas e aquele delicioso hot dog. E em breve, nova loja para melhor atender. Não é isso, Luciano? Isso mesmo. Venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá.
RC Distribuidora, qualidade que transforma. Revestimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$47,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Ô, compadre, você já pagou suas dívidas? Mas como é que paga? Tá difícil demais de guardar dinheiro, só. Ué, você não viu o que a prefeitura fez? Tá dando 100% de desconto em juros e multas. É o tal do refis? É, isso mesmo, mas tem que ficar atento ao prazo, viu? E como é que eu faço? Entre no site da prefeitura, lá tem tudo explicadinho, inclusive as datas de pagamento. Ah, eu não sei mexer nesse trem não, só. Ah, compadre, vem aqui em casa, aproveita e faz uma visitinha que eu te ensino. Refis? Eu fiz. Prefeitura de Uberaba. Não pegue a estrada sem antes fazer uma revisão ou check-up no seu carro ou picape aqui na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Estamos com condições e preços imbatíveis em peças e serviços de toda a linha Fiat. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Na hora de fazer ou trocar seus óculos, venha para a Telefotótica. São 3 lojas em Uberaba e 1 em Santa Juliana. Aqui tem garantia do melhor preço e entrega mais rápida da cidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Além da qualidade que você conhece e confia, tem sempre uma oferta esperando por você. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Atenção, comerciantes de Uberaba, Uberlândia, Araxá, Frutal e toda a região. Aqui no Cervejeiro Bebidas você compra no atacado pagando barato e eles entregam aí no seu comércio, é isso, Nelson? É isso mesmo. Você quer economizar e aumentar o seu lucro? O lugar certo de comprar é aqui. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. De volta, agradecendo sempre a sua companhia aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho, Médico do Povo, coloca o bandzap, por favor. O pessoal de casa, então, pode mandar o nome, a idade, a pergunta, tá? A sua dúvida. Nosso médico responde para você e a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, é bacana a participação de todo mundo. Uma cena fortíssima que acabou em prisão. A agressão de uma mãe contra um filho, uma filhinha, um bebezinho, que a gente mostra para você. O vídeo mostra a mulher de 22 anos agredindo a própria filha de 2 anos com tapas e tentando sufocar a bebê em Belo Horizonte. O flagrante foi registrado por uma câmera instalada pelo pai da criança, que desconfiava das agressões desde o ano passado, quando a menina quebrou o fêmur. O caso é investigado como violência doméstica, maus tratos e tortura. A mulher foi presa em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. A polícia ela contou que estava sobrecarregada com os trabalhos de casa e com os cuidados dos filhos. A criança foi levada ao hospital, onde passou por exame de corpo de delito. O laudo médico vai apontar se houve ou não lesão. A polícia pediu medida protetiva para a menina. Não foi só uma simples lesão corporal, né? Foi um sofrimento muito grande para a vítima. Gente, a gente está falando de uma criança com poucos meses de vida, né? E a agressão partindo da mãe, né? Nada justifica uma situação como essa. Essa mulher precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, entender o que está fazendo. Porque se for só pura crueldade, entendeu? Aí a situação é ainda mais grave. A gente lamenta muito esse tipo de situação. E olha só, o pai desconfiou, o companheiro desconfiou e colocou uma câmera. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Hoje pela manhã, um motorista ficou ferido depois de bater em uma carreta-baú no Distrito Industrial, aqui em Uberlândia. A carreta estava estacionada quando o motorista do automóvel, de 25 anos, bateu na traseira do veículo. Olha o estado que ficou o carro. Segundo a Polícia Militar, o condutor não possuía CNH, não habilitado, e teria dormido ao volante, o que acabou provocando o acidente, essa pancada na traseira da carreta. Após o acidente, o motorista do carro estava com alguns ferimentos no rosto, dor aí pelo corpo, né, mas estava consciente e foi levado para o UAI do bairro Roosevelt. Já o motorista da carreta, de 38 anos, não se feriu. Olha aí, sem habilitação também dirigindo. Aí o cara tá com sono, dormiu, por pouco não perde a vida. Você vai ver também hoje de manhã um caminhão e uma carreta se envolverem em um acidente marginal da 365 aqui em Uberlândia, perto do Espigão.
A carreta trafegava pela rodovia e, ao fazer uma curva, o condutor perdeu o controle, batendo contra o caminhão. Felizmente, ninguém se feriu. Houve um bloqueio parcial ali da avenida, no sentido bairro Luiz Otti de Freitas. A Polícia Rodoviária esteve no local, organizou o fluxo de veículos ali para até fazer o destombamento da carreta e do caminhão. Essa região ali a gente conhece, ó. Quem está entrando na cidade rumo ao Espigão, o asfalto ali é horroroso também, importante lembrar. Tá aí, mais um acidente. Tudo isso hoje de manhã. Você vai ver também que uma carreta perdeu o controle e capotou na BR-365, próximo a Patrocínio. A Maria Eduarda está de volta com as informações. Bom, o Corpo de Bombeiros atendeu esta ocorrência, deste acidente de uma carreta na BR-365, 15 quilômetros após o posto da Polícia Rodoviária Federal, sentido Patrocínio. O caso envolveu uma carreta que perdeu o controle direcional, fazendo aquele famoso efeito L, o que levou o caminhão-trator a capotar e ficar prensado no barranco da faixa de domínio da rodovia. O motorista estava consciente, porém ficou preso no interior da cabine até o momento da chegada das equipes de resgate. Os bombeiros realizaram a abertura da cabine e efetuaram o salvamento da vítima, que foi entregue aos cuidados do SAMU e posteriormente encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Após a conclusão das ações do Corpo de Bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Volto com você no estúdio. Obrigado, Maria Eduarda. A gente está vendo aí mais um, Mais um nas estradas da nossa região. Olha lá, pista estreita, simples. O acostamento é uma vala, Você já vê ali. Então, as condições propícias para mais um acidente. Vamos falar de dinheiro? Pois é, concurso da Mega Sena sorteado de ontem para hoje. Ninguém acertou o prêmio principal, as 6 dezenas, mas 2 apostadores mineiros estão rindo à toa hoje. Tem gente da região com um cobre no bolso, hein, César? Exatamente, Magnete. Será que já veio resgatar? Nenhuma aposta, como você bem falou, levou o prêmio principal, mas 2 apostas mineiras acertaram 5 dezenas. Uma foi registrada em Patos de Minas e outra em Pouso Alegre. Cada apostador vai receber o valor de R$ 81.227 e alguns centavinhos. Os números sorteados foram 08, 21, 31, 41, 53 e 58. Ao todo, 173 apostas em Minas Gerais acertaram 4 números, fizeram aí a quadra. Como não houve ganhadores no prêmio principal da Mega Sena, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na quinta-feira, será estimado aí em cerca de 33 milhões de reais. Cheguei aqui um pouquinho mais cedo na loteria e olha, já tem muita gente apostando aí, acreditando que esses 33 milhões já passou pertinho aqui na região, podem chegar aqui também em Araxá ou quem sabe em outra cidade aqui da nossa região, Bagnete? Fezinha para quem tem. Eu volto com você. Isso aí, César. Aproveita, você já tá aí, já faz um joguinho, vai que, Obrigado, César Campos, ao vivo, direto de Araxá. E a nossa região tá pé quente, hein? Muito pé quente, a gente tem mostrado ultimamente. Eu já te dou outra dica. Quer decretar a sua independência financeira? Quem não quer, Com o prêmio da Loto Fácil, edição especial de independência, você consegue rapidinho, viu? É isso mesmo. A loteria mais fácil de apostar e ainda mais fácil de ganhar vai sortear 220 milhões de reais. E o melhor, ela não acumula. A aposta simples custa R$ 3,50 e para levar essa bolada, você precisa acertar os 15 números. Também leva quem acertar 14, 13, 12 e 11 números, tá? Sabe quais são os números? Não sabe, mas quer apostar? Então faz o seguinte, data de aniversário, placa de carro, telefone, aquele número que você sonhou vale tudo. E se quiser aumentar ainda mais as suas chances de ganhar, adquira o bolão oficial da Caixa, tá certo? Tô sem dinheiro, Bagnete. Calma! Nas lotéricas você também paga com Pix, cartão de crédito ou débito. Ficou fácil, Então corre até a lotérica mais próxima, registre a sua aposta e não perca essa chance. Nossa região, é pé quente, você viu, o César acabou de falar. Será que não é a sua vez? São 220 milhões de reais. O sorteio agora, dia 6, sabadão, tá certo? Muita sorte para você e se ganhar, lembra do amigo apresentador aqui, combinado? Fechou. Hora de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo.
Toda quarta-feira é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha, o médico da família também. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que tá, Bagnete? A saúde? Saúde tá boa? Ótimo. Saúde tá boa. Pra você participar, muito fácil, tá aí o WhatsApp, manda o nome com a idade. Doutor Rodrigo Penha responde para você. Doutor, são muitas perguntas, a gente estava até olhando aqui nos bastidores e aí a gente perdeu o fio da meada aqui, ó. Boa tarde, é a Neide que está conosco aqui. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, doutor. Tenho 69 anos, gostaria de saber, minhas taxas de triglicérides e colesterol estão boas. Mesmo assim, há risco de ter veias entupidas? A pergunta é interessante. O colesterol, quando ele é alto, ele aumenta a nossa chance de infartar. Quanto mais alto, maior a sua chance de infartar. Mas olha que interessante, só 30% dos infartos, as pessoas realmente têm um colesterol muito alto. Existem outros fatores sem ser só o colesterol. Por exemplo, o diabetes, por exemplo, a pressão alta, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso são fatores que também pode levar. Então, mesmo que o seu colesterol esteja ótimo e o triglicéridos ótimo, que bom, né? Mas existem outros fatores de risco. Por exemplo, o estresse, pessoa que é estressada, aquela pessoa que não faz nenhuma atividade física, pelo menos 150 minutos na semana tem que ser de atividade física. Então, existem outros fatores que pode. Então, pode ter artérias obstruídas no coração? Pode sim, tem que avaliar tudo isso, né? E tem que saber também da história genética e uma série de coisas. Por isso que a gente faz o check-up. Por isso que a gente vai lá e faz os testes para saber se mesmo não tendo nenhum fator de risco visível, identificável, se você ainda não pode ter uma obstrução mesmo assim. Doutor, olha que interessante a pergunta do Márcio Gomes, ele está conosco lá no Residencial Estados Unidos em Uberaba. Doutor, as pessoas que já passaram da idade de se vacinar correm algum risco pelo resto da vida? Tem pessoas que não se vacinaram e não querem se vacinar. Curiosa a pergunta. Interessante, não tem passar da idade. Não é porque a vacina está indicada, por exemplo, a partir de tal idade. Então, a partir daquela idade para frente, você tem indicação, não existe um limite. Eu fiz 70 anos, eu não tenho que tomar mais nenhuma vacina. Não existe. Então, eu recomendo, vá lá no posto de saúde, verifique se a sua vacina de tétano está atualizada, a vacina da influenza, a vacina da pneumonia, vê se está tudo certinho, porque você diminui o seu risco. Na medicina, o fator que mais evita doença e mais evita morte no mundo inteiro chama-se vacina. Algumas doenças, elas são 99,9% preveníveis pela vacina. Então a gente não tem mais, por exemplo, varíola, a gente não tem paralisia infantil, a gente não tem aquele monte de doença que a gente tinha antes por causa da vacina. Então, é lógico que você tem que vacinar, as vacinas não oferecem risco, existe um monte de bobeira, um monte de papagaiada falando na internet de quem não é médico, de quem não é especialista, de quem não sabe do que está falando. É claro que existem pequenos riscos, todo procedimento existe, mas você tem que avaliar entre o risco da doença e o risco da vacina. Então, para qualquer doença, se você tiver a doença, por exemplo, herpes zoster, se você tiver a doença, é muito pior do que os riscos da vacina, que são uma dor no local, uma febre, uma coisa boba. Então, precisa vacinar. Acima dos 50 anos, algumas vacinas indicadas, acima de 60 anos, outras vacinas. Procure o seu médico e converse com ele, converse com quem entende para falar sobre a sua saúde, que você só tem uma vida. Doutor Wilson, ele tem 60 anos e trata o ácido úrico, né? Só que ele sofre com muita dor, que ataca, né? Ele ataca, sofre com essa dor. Ele toma um remédio, trouxe um medicamento aqui, colchicina, mas não está valendo. Ele gostaria de uma orientação aí para que... Como é que é o nome dele, Bagnete? O Wilson tem 60 anos, né? O Wilson, então você tem uma doença que chama hiperuricemia, que é aumento do ácido úrico no sangue. Bacana? Tá. Essa doença pode levar a um problema nas articulações que chama gota, que é aquela doença, aquela inflamação da articulação. Normalmente começa no dedão do pé, depois pode atingir o tornozelo, cotovelos, ela dói muito. Então, o que aconteceu? Tenho certeza que aconteceu com você. Você ficou muito tempo com ácido úrico alto, não tratou, porque não estava tendo sintoma nenhum, e aí quando a gota apareceu, você morre de dor e quer usar qualquer remédio. Colchicina é um anti-inflamatório, que deve ser usado só na crise de gota.
mas ela resolve a crise, ela melhora a dor. Mas aqueles cristais de ácido úrico que depositaram na sua articulação, eles não vão sair mais. Então você precisa tratar por um tempo com a colchicina, desinflamar aquela articulação e depois tomar um remédio que vai, chamar lopurinol, que vai ajudar a baixar o ácido úrico, reduzir o consumo de carne vermelha, reduzir o consumo de feijão e tomate, que fazem aumentar muito o ácido úrico. E dosar no seu sangue o ácido úrico a cada 3 meses, para saber se ele está dentro do limite da normalidade. Fazer como todo mundo faz, toma remédio por 1 ou 2 meses, não está sentindo nada e para de tomar, acontece esse problema. E aí, onde o Wilson está complicado, com dor, tomando anti-inflamatório, a dor não melhora. Tudo que a gente faz, a gente tem uma consequência. A sua consequência, infelizmente, foi de não ter tratado o ácido úrico quando deveria. Então, agora procure um médico para fazer da maneira correta. Doutor, a Rosângela agora que manda a pergunta. A Rosângela tem 56 anos, né? Ela conta que tem neuropatia e fibromialgia, né? Diabética também. A pergunta é, neuropatia das fibras finas ataca o coração? Roberto, interessante a sua pergunta. Por que o diabético desenvolve neuropatia? Todo diabético desenvolve? Não, é o diabético mal controlado. Aquele que a gente falava, a glicose está alta, a hemoglobina glicada está alta, mas ele falava, eu não estou sentindo nada. E aí, quando começa a sentir dor, a dor é terrível, difícil tratar, tem que tomar um monte de remédio e mesmo assim ela não vai embora, tá? O grande problema do diabetes é de obstrução das coronárias. Então, você não vai ter problema de neuropatia e fibras finas no coração, não se preocupe com isso. O grande problema é a obstrução, é a placa de aterosclerose, é a obstrução, o entupimento da coronária causado pelo diabetes. 30% a 40% dos nossos idosos são diabéticos, com alimentação errada, por obesidade, por falta de atividade física, e aí vão ter problemas cardíacos, que continua sendo a principal causa de doença e morte no Brasil. Pressão alta, colesterol e diabetes não tratados. Doutor, vamos responder aqui o Paulo de Uberaba. Paulo, manda a idade aqui para nós, por favor. Doutor, gostaria de saber sobre a glicemia. Eu fiz a medição, deu 99 em jejum. Após a refeição, deu 145. Ele quer saber se isso já é diabético. E ele gostaria de saber também como é que faz para estar baixando, para diminuir o carboidrato. O Paulo acabou de mandar a idade dele, 46 anos. É interessante, viu, Paulo? Jovem de 46 anos. Jovem, e é nessa idade que começa a desenvolver primeiro o pré-diabetes e depois o diabetes. Esse teste que você fez é bem interessante mesmo, que é o teste da ingestão de uma quantidade de glicose para medir se você tem uma reserva ainda, se você não está com pré-diabetes. Seus exames estão bons, apesar de estarem no limite. A gente considera de jejum máximo 99, a sua deu 99. Então você está ali no limite, com 46 anos, você vai ficar pré-diabético logo. Então como é que faz? Para reduzir carboidrato, é comer menos massa e arroz. Então como que come menos massa? Comendo menos, ficando com fome, saindo do almoço com fome, do café da manhã com fome, indo dormir com fome. É isso que vai fazer o açúcar do seu sangue baixar. Carboidrato, o arroz, o pão, o macarrão, a batata, as massas em geral, isso tudo é carboidrato. Açúcar, em hipótese nenhuma, tira isso fora da sua vida, doce, refrigerante, toma muito cuidado com bebida alcoólica e faça atividade física, mantenha o seu peso adequado. Se você tem 1,70 m, 72, 73 quilos é o máximo de peso que você tem que ter para não desenvolver o diabetes. Doutor Rodrigo Penny continua com a gente vai fazer um intervalo juntos, na sequência já retornamos com ele para responder as suas perguntas. Aproveita o intervalo, anota aí o WhatsApp que a gente volta já. Monte Carmelo avança também no social. A prefeitura está junto de quem precisa, cuidando bem. Centenas de famílias já receberam cestas básicas. Jovens e adultos têm capacitação e mais oportunidades com os cursos profissionalizantes. As gestantes recebem kit enxoval. Diversas oficinas gratuitas são oferecidas na Casa da Família. Mais de 700 crianças têm colônia de férias gratuita. E as instituições recebem verba para projetos que beneficiam centenas de pessoas. Cuidar bem é estar junto com quem mais precisa o ano inteiro. Estamos com você. Sempre.
Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba? Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, roll-on, roll-off e o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. No mês da Independência do Brasil, conquiste a independência do seu sorriso aqui no Instituto Implementar. Não é isso, Elton? É isso mesmo, Emerson. Implantes, protocolos, facetas ou lentes de contato. Fazemos tudo com qualidade e dedicação. E agora com moldagem 3D e cirurgia com sedação. Aqui no Instituto Implementar. Vem pra cá. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta com o nosso quadro Médico do Povo, Dr. Rodrigo Penha aqui falando de saúde com você. Para você participar, muito fácil, manda sua pergunta, o nome e a idade aí pelo WhatsApp, ele responde pra gente. Doutor, quem está conosco aqui é a Rosângela. Rosângela tem a seguinte dúvida: quem toma medicamentos como Centralina, Blopozepam, pode dirigir veículos? A Rosângela está acompanhando a gente lá em Araguari. Rosângela, boa pergunta, interessante, né? A sertralina é um antidepressivo, né? Em geral, você vai tomar esse remédio à noite e você, no outro dia, você está bem, tranquilo. Se tomar algum ansiolítico, como o bromazepam, diazepam, clonazepam, eles podem ser tomados na noite anterior, o efeito dele já passou. Mas alguns pacientes necessitam, devido às crises de ansiedade, tomar durante o dia. E aí sim, se você está utilizando esses remédios durante o seu dia, não é recomendado você dirigir, porque você pode ter mais sono, pode diminuir os seus reflexos. Então assim, converse com o seu médico, depende da dosagem e de como você está no dia seguinte. Então, tratamentos mais tranquilos, só uma vez que você faz normalmente durante a noite, não te impedem de dirigir no dia seguinte. Quando esse tratamento está mais intensivo, você está tomando os remédios também durante o dia, de horário, você precisa de conversar com o médico, às vezes a direção não é recomendada, tá bom? Então isso é caso a caso. O que a gente fala é que esses pacientes não devem, por exemplo, dirigir coisas perigosas, ser motorista de coletivo, né? Porque aí realmente pode atrapalhar um pouco o reflexo. Doutor Wilson, 68 anos, ele gostaria de saber a respeito de impotência sexual, né? O que fazer para reverter isso? Isso, obrigado pela pergunta. Só para você ter uma ideia, metade, então 50% dos homens acima dos 50 anos de idade vão ter algum problema ou alguma dificuldade de ereção. Então, isso faz parte um pouco do envelhecimento. É claro que se você não está tendo prazer ou você não está conseguindo
ter uma vida sexual satisfatória, você precisa de procurar uma assistência. Hoje, a gente tem vários medicamentos que podem ajudar. Primeira coisa que tem que saber é descobrir a causa. Então, não adianta só chegar e falar, eu estou com dificuldade de ter ereção, a ereção não é satisfatória, eu não consigo chegar até o final da relação, e lá na farmácia comprar remédio. Essa é a maneira mais rápida, mas é a maneira mais errada. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma consulta médica. Por exemplo, pode ser um problema de hipotiroidismo, pode ser um problema de hipertensão, pode ser algum desequilíbrio no seu organismo que vai ser resolvido não com o remedinho azulzinho, não, vai ser resolvido tratando a doença. Porque às vezes você está tratando só lá a impotência e a doença continua no seu organismo, podendo levar a outros problemas. Então, a primeira coisa, avaliação clínica. Segunda coisa, usar os remédios conforme o médico prescreveu, da maneira adequada, que vai resolver. Hoje tem vários tratamentos, fique tranquilo e procure um médico. Pode ser um clínico geral ou pode ser já direto um urologista. Muito bem, doutor. O Augusto está nos acompanhando, o Augusto tem 28 anos, aí ele conta pra gente que tem hipertensão. E quando ataca, ele sente dormência nos pés e nos braços, tá? Isso principalmente quando ele fica sem remédio, ele costuma passar mal. O que posso fazer para baixar a pressão? Augusto, interessante. Então, você tem pressão alta antes de 30 anos de idade. Só 15% das pessoas têm pressão alta. Então, já é bem mais raro pressão alta antes dos 40 anos de idade, tá? E não existe crise de hipertensão e não existe ataque de hipertensão. Você está todo confuso. A hipertensão é uma doença crônica. É uma doença que tem que ser tratada ambulatorialmente, com calma. Se você chega hoje no pronto-socorro, eu estou com a pressão alta, o médico fala, não faça nada, vai procurar um cardiologista. Então, não existe crise de hipertensão, não tem remédio que você tem que tomar na hora que a pressão alta. Sabe o que você confunde? Os picos de hipertensão, causados por várias coisas, você está achando que é a sua pressão alta. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu e o Bagnete, que não temos pressão alta, se a gente passa por um estresse, ou se a gente está com dor de cabeça e a gente mede a pressão, ela pode dar 16, 17. Isso não é hipertensão alta. É pressão alta pelo desconforto. Uma situação de estresse, de dor. Então, essa medida de pressão não serve para absolutamente nada. A medida de pressão que fala sobre a sua pressão arterial é quando você está bem, está descansado, não fez exercício, mediu a pressão com tranquilidade. É essa que é a sua pressão alta. E elas têm que ser tratadas com calma, não existe crise. Quando eu fico sem remédio, piora. Não deve ficar sem remédio. O tratamento da hipertensão ele é contínuo. Está faltando uma semana para terminar os seus remédios, você já providencia. E não dá para falar porque não tem dinheiro, porque o tratamento da hipertensão é gratuito na farmácia popular. Só o médico prescreveu os remédios que você pode pegar lá, que você pode pegar. Então não existe desculpa nenhuma para ficar sem remédio. O remédio é de graça, você pode pegar na farmácia popular e uma semana antes de acabar você já providenciou o próximo, tá? Porque senão, se você deixa a pressão descontrolada, pode ter um AVC, pode ter um infarto, por descuido da sua saúde. Muito bem. Doutor, o Marcelo, aqui de Uberlândia, tem 55 anos, está contando que o colesterol dele, o LDL, deu 25 e ele está sem energia. A dúvida é, tem risco de AVC, doutor? Olha, interessante, o seu LDL está muito baixo. Duas coisas aí, ou você está tomando um remédio para bloquear a produção do LDL, esse remédio então está excessivo para você, ou eu vi um erro de dosagem de laboratório. Para dar 20, está muito baixo mesmo, tá? Agora, precisa saber se você não está tendo problema com a dieta, se não está tendo uma desabsorção intestinal, algum problema com essa falta de energia. Só o colesterol em si não justifica a falta de energia, tá? Precisa de fazer uma dosagem, principalmente hormonal também, de testosterona, né? Pacientes com LDL ou com colesterol muito baixo pode até interferir na produção de testosterona, porque a gente precisa desse colesterol para produzir o hormônio, tá? Então faça uma avaliação geral o mais rápido possível para saber o que está acontecendo. Doutor, tá escrevendo aqui a mensagem, mas achei importante a pergunta. Doutor, o que o senhor fala a respeito das canetas de emagrecimento? Manda o nome e a idade para nós aqui. É muito interessante essa pergunta. Os dois assuntos mais comentados na internet médico em 2025 foram ansiedades, que a gente acabou de falar agora, o tratamento, ansiedade e as canetas de emagrecer. As canetas de emagrecer, existem várias delas, né? No Brasil liberado o Ozempic, que foi a mais famosa. Esse Ozempic, ele também tem o nome de Wegovy, é o mesmo remédio,
só que com dosagem diferente, e o Monjaro, que foi liberado recentemente. Estão vindo outros remédios também, que são análogos do GLP-1. Então, o que é esse nome estranho aí? É um hormônio que a gente produz quando a gente está satisfeito. Quando você acabou de almoçar, você acabou de sair da churrascaria, você tem a produção desse GLP-1 e você tem a sensação de saciedade. Eles conseguiram imitar esse hormônio, fazer alguma coisa muito parecida para que você não sinta fome durante o processo de emagrecimento. Então, você não tem fome, você tem a sensação de que você acabou de alimentar, você tem uma certa paralisia do sistema gastrointestinal. Essas medicações têm diminuído mortalidade nos pacientes obesos. Então, o que eu falo? Que as canetas são boas? Sim, mas elas devem ser prescritas e orientadas por médico, porque existem efeitos colaterais, existe o jeito certo de usar, senão você vai jogar dinheiro fora. Agora, o grande problema que a gente vê com o surgimento das canetas é que a obesidade é uma doença e que leva os pacientes a ter várias outras doenças e aumento da mortalidade. Então, por isso que quando a gente está falando de obesidade, não é gordofobia. Eu acho feio uma pessoa gorda. Eu quero que aquela pessoa seja melhor. É uma ditadura da beleza, não é nada disso. Os médicos estão falando de obesidade porque a obesidade é uma doença. E quando eu trato a obesidade com a caneta, ela perde 10, 15% do peso, ela resolve a pressão alta, melhora o diabetes, baixa o colesterol, diminui infarto, diminui AVC e diminui a mortalidade. Então, é a caneta que faz milagre? Não, é o tratamento da obesidade. Então, você que está nos assistindo, que está acima do peso, né, não precisa necessariamente ser as canetas, que ela tem um alto custo, mas você precisa de tratar e resolver o problema da obesidade. Obrigado pela pergunta, extremamente interessante. Doutor, foi a Maria, ela mandou o nome aqui, mas tanta pergunta que o trem vai girando rápido aqui, parecendo um hidrômetro. O Divino Estevão fala que a esposa dele, de 68 anos, tem herpes zoster na cabeça. Está a tratamento já há 7 meses e não teve a cura total ainda. Ele gostaria de saber quanto tempo leva para ficar livre desse problema e o que fazer. Pois é, né? Eu acho que é difícil de passar um programa aqui sem falar do herpes zoster. O herpes zoster, na realidade, é a reativação do vírus da catapora. A gente aí que está acima dos 50 anos, nós tivemos catapora na infância porque não tinha vacina e é uma das doenças mais transmissíveis que existe. Então, mesmo que você não se lembre, a chance de você ter tido catapora é acima de 95%. Então, quase todo mundo teve catapora. E para todo mundo acima dos 50 anos de idade, tem que vacinar. Tem a vacina na rede pública? Não tem, ela é só particular, mas vale muito a pena por casos como esse. O herpes zoster não tem tratamento. Ela não tem cura. Então, quando ele aparece, então o vírus está quietinho lá da catapora. A gente diminui a imunidade, ele aparece com aquelas lesões que a gente chamava de cobreiro, aquelas lesões bolhosas, crostas, no couro cabeludo, às vezes no olho, no tórax, na poupança. Aparece em vários lugares e ela demora a sarar. Não tem remédio, Bagnete, para tratar o herpes zoster. A gente trata a dor, trata o desconforto, usa antiviral, mas não tem tratamento para curar o herpes zoster. Você tem que esperar ele melhorar. Quando diminui a manifestação, você fazer a vacina para ele não reaparecer. Isso é muito individual. Às vezes, alguns pacientes melhoram com 1 mês, alguns pacientes vão melhorar com 6 meses. Infelizmente, por isso que a gente fala tanto de vacina, infelizmente, não tem nenhum remédio que cura o herpes zoster cutâneo, essa manifestação do herpes. E pode ter outros problemas, pode ter problema neurológico, pode ter até problema cardíaco desencadeado pelo herpes zoster. Doutora Luísa, 42 anos, ela conta que tem problema de pânico. Não pode subir escadas, andar de elevador, sente muitas dores no peito, suadeira nos pés. Não posso ficar perto de muitas pessoas que eu desmaio. O que fazer, doutor, para ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor? Luiz, interessante. A primeira coisa você já fez, você identificou e você aceitou que você tem esse problema, chamado síndrome do pânico. Agora, você precisa fazer o tratamento. Precisa de acompanhar com o psiquiatra, usar as medicações da maneira adequada, acompanhar também com o psicólogo para te ajudar a desenvolver um sistema de defesa, tá? Mas fazer o acompanhamento sempre, até pro resto da vida, você ter um médico que te apoie, né? As pessoas que estão do seu lado também, aprender a lidar com isso, aprender como elas podem te ajudar, né? Não existe cura, mas existe tratamento. Então procure o mais rápido possível um psiquiatra para você usar as medicações e não é a primeira vez, às vezes não é a primeira, não é a segunda medicação que dá certo. Por isso que precisa de fazer um acompanhamento.
Doutora Alda tem 87 anos, ela conta que é hipertensa e sente muitas tonturas, coisas rápidas assim. Ela quer saber se pode ser reflexo do remédio Triplex. Aí ela reforça, eu não tenho labirinto. Alda, interessantíssima a sua pergunta, porque muita gente confunde. Então anota aí o que você está sentindo. Você está sentindo hipotensão postural, tá? Isso é muito comum, vários pacientes meus têm. Quando a gente vai aumentando, por exemplo, esse remédio que você está usando, ele tem 3 princípios ativos. Eles fazem uma vasodilatação. E quando você fica em pé, a pressão tende a cair um pouco, principalmente nos 3 primeiros segundos. E aí você sente essa tontura. Então chama hipotensão postural. Às vezes o médico vai precisar de fazer um ajuste na dose desse remédio, mantenha-se bem hidratada. E uma dica sensacional: se você está sentada ou se você está deitada, quando você ficar em pé, você vai contar até 3 antes de começar a caminhar. Senão você pode ter tontura e pode até cair. Então você fica em pé, deixa o seu organismo acostumar. Então é 1, 2, 3, aí você pode caminhar. Você vai ver que essa tontura vai desaparecer. Agradecer, doutor Rodrigo Penha, pelas explicações aqui no nosso quadro Médico do Povo, toda quarta-feira. Obrigado, viu, doutor? Até muito semana bom. que vem. Muita gente participando, a gente fica feliz com a participação de todos. Quarta-feira a gente retoma o nosso Médico do Povo, tá certo? Obrigado pela participação de todos, obrigado, doutor Rodrigo Penha. Olha só, todos os pagamentos da restituição do imposto de renda foram feitos. Anteciparam algumas restituições. Maria Eduarda explica pra gente. Por favor, Maria Eduarda. Isso mesmo, Bagnetti. De acordo com as suas informações, né, e que a gente apurou, a Receita Federal concluiu os pagamentos do imposto de renda das declarações de pessoas físicas feitas em 2025. Vale lembrar, né, que os pagamentos foram feitos para aqueles que declararam dentro do prazo e que as declarações não apresentaram nenhuma inconsistência, né? O pagamento estava previsto para os meses entre maio a setembro e dentro deste ano, mas o processamento das declarações foi um pouco mais rápido e garantiu que os valores fossem liberados de forma antecipada ainda no mês de agosto. Neste ano já foram pagos cerca de 336 bilhões de restituições referente a 22 milhões de declarações que estão entregues dentro do prazo. Os contribuintes que não receberam a sua restituição, vale acessar a página da Receita Federal no Meu Imposto de Renda. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. É bom dar uma espiadinha, né? Vai ter um dinheiro lá te esperando e você nem tá sabendo. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Precisa de acabamento? Vem pra RC. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 89,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 89,90. Torneira Selite Lavatório, R$ 259,99. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Se você procura qualidade para o campo e para a cidade, venha para a Nova Nutri. Tem medicamentos, rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria, adubos, um completo pet shop, tudo para jardinagem e muito mais, hein, Suberto? É isso mesmo, qualidade e confiança para o seu dia a dia é aqui. Nova Nutri, vem pra cá!
Aqui na Cria Formatos, sua marca se destaca com os brindes corporativos personalizados com design exclusivo e qualidade prêmio. Tem copos, garrafas térmicas, fones de ouvido, agendas, ecobags, kit de churrasco e muito mais. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Se pode imaginar, a Cria Formatos pode criar. Cria Formatos, vem pra cá. Aqui na Ângulo Embalagens você faz suas compras e ainda concorre a prêmios. Essa é a Paula, a segunda ganhadora aqui na loja na campanha da CDL, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Ângulo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Ângulo Embalagens! Vem pra cá! Empire Style está no ar, direto da Band Triângulo, em canal aberto para mais de 120 cidades. Todo domingo às 8h30 da manhã, com o melhor da moda, empreendedorismo e histórias que inspiram. Quer ser policial militar, civil, penal ou federal? Precisa concluir os estudos? Precisa de um curso superior? No Instituto Oliver, a sua aprovação é de primeira. Chame agora no WhatsApp 34 99300 4408. Venha para o Instituto Oliver, aqui a sua aprovação é de primeira. Minas está de volta para te mostrar que um boi foi abatido em Araguari em plena luz do dia no meio da rua. O caso é considerado maus tratos. As imagens foram parar na internet e mostram pessoas laçando o animal, colocando a cabeça dele numa pá de um trator e em seguida atirando no bicho. A suspeita é que o boi tenha fugido de um frigorífico. Lembrando que o abate deve ocorrer em frigorífico. Portanto, o que aconteceu em Araguari não se encaixa nisso. Nós procuramos a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, que informou que vai localizar qual é o frigorífico responsável para tomar as devidas providências. A imagem é forte, chocante, foge da rotina de qualquer cidade e precisa sim ser apurada. A gente vai acompanhar esse caso. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Está chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. E o nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quinta-feira, tem Prato de Minas. Você não pode perder, tá bom? Ótima tarde a todos, forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da